Quem aqui já leu o livro de Atos? Quem aqui já leu o livro de Atos? Todo. Quem aqui já leu Atos 29? Amém? Estamos vivendo Atos 29. Hoje está sendo escrito mais uma parte de Atos 29, uma igreja que está no mundo, né? Uma igreja no mundo, não uma igreja do mundo, né? É uma igreja no mundo e não uma igreja do mundo. Mas para falar sobre Atos, eu preciso começar com você lá em Lucas. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 1. Diz assim, Lucas 1, verso 1, fala assim: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Amém? O livro de Atos, então, ele não é um livro novo, assim dizendo na Bíblia. Ele é considerado por muitos como o quinto evangelho, porque na verdade Atos e Lucas eram um livro só. Então Lucas, um médico do Senhor, médico, né, chama do Senhor, mas ele é um médico, ele se converte, e depois da sua conversão, ele é, de certa forma, incumbido por esse cara chamado Teófilo, para escrever a respeito de tudo que estavam ouvindo em Jerusalém. E Lucas, então, desempenha um papel de historiador, para poder escrever a respeito de Jesus. E ele começa, então, fazendo uma pesquisa minuciosa a respeito de tudo que Jesus fez e ensinou. E ele faz um grande compêndio, que vai do Evangelho de Lucas até Atos dos Apóstolos. E esse livro foi dividido em dois tempos. Primeiro o Evangelho, que nós conhecemos, que já tivemos aula com Mateus, sobre o Evangelho de Lucas, que é o único gentil que escreveu um Evangelho, né? Vocês aprenderam isso, né? Escrito aproximadamente 60 depois de Cristo. Ou seja, Lucas não estava escrevendo enquanto Jesus fazia as suas obras. Ele escreveu quase 60 anos depois, quando ele vai perguntar para Pedro, para Paulo, para Marcos, para João, o que aconteceu na época de Jesus. E ele, perguntando isso, ele começa a escrever. E ele escreve essa carta, esse tratado para Teófilo. Eu não sei se está aqui, mas acho que pode ir passando aí, primeiro para a introdução. Eu já vou falar sobre ela. Tudo que eu estou falando está aqui depois, tá? Aonde ele fala a respeito de Jesus. Então a palavra Atos é uma palavra grega, quer dizer apostelo, quer dizer enviados. E essa palavra Atos, pode passar para mim... Essa palavra Atos dos Apóstolos, no começo não era, tá? Esse é o título da mensagem, Atos. Ele tem vários títulos. Esse título Atos dos Apóstolos foi dado por Irineu, no segundo século, final do segundo século, que era um cristão. E ele falou, não, o título da carta vai ser Atos dos Apóstolos, porque haviam vários títulos, entre eles, Atos do Espírito Santo, Memorando de Lucas, Atos de todos os apóstolos. Então não se tinha um título definido. E esse cara Irineu, ele falou, não, eu vou dar o título então de Atos dos Apóstolos. Esse título só foi estabelecido em 200 depois de Cristo, praticamente. Atos então é um livro histórico com ênfase então naquilo que Deus fez através de Cristo, do Espírito Santo na igreja. É um livro particularmente que a gente deveria contemplar ele, porque
considera-se o quinto evangelho e o evangelho mais atual. Alguns são focados nas cartas de Paulo, mas nós vamos ver que todas as cartas de Paulo partiram de Atos. Não tem como você conhecer o que vai ser as próximas aulas, que vai ser Romanos, Corinto, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Filemão. Não tem como você saber, Tito, a respeito desses personagens, dessas igrejas, sem conhecer Atos. Então nós vamos tentar dar um panorama hoje para você, tá bom? A definição, pode passar aí, isso. O livro preocupa-se em narrar o começo da igreja primitiva, iniciada logo após a ascensão de Jesus. Atos é a segunda parte do livro de Lucas, já falei, com ênfase na vida de Paulo, pois Lucas tornou-se discípulo de Paulo. Quando que Lucas tornou-se discípulo de Paulo? Alguém sabe me dizer? Depois da sua conversão. Quando que ele se converte? Alguns estudiosos falam que ele se converteu quando o evangelho foi pregado em Antioquia. Lembra de Antioquia? Nós vamos ver mais para frente. Quando o evangelho chega em Antioquia, possivelmente Lucas, vendo a transformação da sua cidade, ele falou: cara, eu quero isso. E falando, cara, eu quero isso, ele se envolveu de cabeça nisso. E aí esse cara Teófilo, que está aqui em cima, Teófilo, ele fala assim: Lucas, escreve para mim isso, o que está sabendo, o que está acontecendo aí. Então quem que foi Teófilo? Teo, Deus, Filo, amigo. Era um amigo de Deus. Possivelmente um cara da alta corte, que não queria se identificar, porque senão ia perder a sua função. Naquela época tinha muito isso, sabe? Os caras se convertiam a Cristo, como Nicodemos, lá em João 3, ele se converte a Jesus, ao Evangelho de Jesus Cristo, e ele não podia escancarar essa conversão, então ele se encontrava só de noite com Jesus. Tem gente que também, por causa da perseguição hoje que a gente tem, também quando se converte, ele também não fala para ninguém, e ele só fala de noite com Jesus, né? Por causa da perseguição. Acontece. Então Teófilo, possivelmente não é o nome dele, mas é um adjetivo, o amigo de Deus. Quando Lucas escreve esse tratado, ele está falando: olha, eu vou mandar essa carta para esse amigo de Deus, que não pode se identificar, porque ele poderia ser um grande mantenedor na época do ministério de Lucas. Então Teófilo pode ser um grande mantenedor do ministério de Lucas. Outra definição: Lucas foi um médico que residia possivelmente em Antioquia, já falei para vocês, onde depois de ter visto a transformação da cidade de Antioquia, ele resolve então abraçar o evangelho. Possivelmente o livro de Atos tenha sido escrito anterior ao ano 64. Por que o ano 64? Porque aconteceram dois fatos nesse período. 64 é o período onde Paulo é morto, e é o período onde Nero bota fogo em Roma. Então Lucas escreveu anterior a isso, porque senão estaria registrado no livro de Atos a morte de Paulo e a queima de Roma, né? Então essa é uma tese, de que Lucas escreveu entre 60, 61, 62 e 63, não se tem preciso a data. O local da escrita do livro de Atos, e possivelmente de Lucas, tenha sido em 3 partes. Por que fala em 3 partes? Porque ele dá mais ênfase. Seria em Roma, Antioquia ou Éfeso, que são os lugares aonde de fato Lucas frisa o evangelho lá. Estão comigo? Estou dando só um panorama de fundo. Pode passar aí. A partir de agora, a gente vai falar, volta lá um pouquinho, sobre a comunidade de Jerusalém. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Tá bom assim, Luiz? Bom, acho que a gente pode ir frisando de cada 10 minutos mais ou menos, né? É isso? Vamos lá então. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1. A gente vai tentar fazer uma narrativa expositiva do livro de Atos. O que é uma narrativa expositiva? A gente vai vir praticamente capítulo por capítulo, frisando alguns versículos de dentro desse capítulo, da qual dá mais ênfase, e então nós vamos folheando a Bíblia.
Atos 1, verso 1. Lembra de Lucas 1, 1 até o 4? Olha agora o Atos 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então essa é a primeira frisada que a gente tem aqui. Que Lucas então fez o primeiro tratado. Qual foi o primeiro tratado? Qual? O Evangelho de Lucas. Esse é o primeiro tratado. Aonde ele fez o primeiro tratado de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. E aqui eu já tiro uma primeira lição disso, que Lucas estava preocupado em frisar não aquilo que Jesus estava ensinando, mas fazendo também. E isso é importante para nós como igreja, temos a consciência de que às vezes a gente quer ensinar muito sem fazer nada. Lucas estava preocupado em dizer o seguinte: eu vou te falar, ó Teófilo, de tudo que Jesus fez e ensinou. É uma conduta de praxis. O Atos dos Apóstolos é a praxis do Evangelho. O que é a praxis? Praxis é uma palavra grega usada na época para escrever testemunhos de homens que fizeram coisas, homens importantes. Por exemplo, a praxis de Paulo, a praxis de Jesus, a praxis de Pedro, ou seja, a prática deles. Então era normal se usar essa palavra praxis, e Atos dos Apóstolos é a prática dos apóstolos no começo da igreja. Pegaram comigo? Estão comigo? Qualquer coisa pode ir me parando. Então vamos lá. De Atos 1, verso 3, olha o que fala: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. Então, Atos dos Apóstolos está dividido em 3 partes: a ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo e a expansão da igreja. Vamos comigo? A primeira está dividida em ascensão, fala comigo, ascensão. A segunda, descida. E a terceira, expansão. São as 3 coisas que o livro de Atos fala. A ascensão de Jesus, ou seja, Jesus havia estado sobre a terra, morreu, ressuscitou ao 3º dia e ficou por 40 dias ensinando a respeito do reino. E talvez seja uma primeira pergunta: então o que ele fez nos 3 anos que estava? Se agora ele fica falando do reino. Porque nos 3 anos que se passaram, ele estava fazendo as coisas do reino. Agora ele estava ensinando. Por isso que Lucas falou de tudo que Jesus fez e ensinou. Pegou essa? 3 anos Jesus fez, e 40 dias ele ensinou a respeito agora de como que a gente deveria fazer. Esses 40 dias, eles marcam um ciclo. E por marcar esse ciclo, que a gente consegue se situar aonde é que estava a igreja de Atos e o porquê que aconteceu o que aconteceu. Vamos lá comigo. Do versículo 3 até o capítulo 8, verso 3, vamos lá comigo, capítulo 8, verso 3. Vai falar exatamente sobre a comunidade e a formação da comunidade de Jerusalém. Olha o que fala ali, ó. Atos 8:3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Está entendendo? De Atos 1:3 até Atos 8:3, dá-se a formação completa da igreja e como que a igreja deveria atuar. Volta comigo, Atos 1. Versículo 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Qual que é a promessa do Pai? Qual? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, o Espírito Santo.
Agora, para que eles deveriam esperar essa vinda do Espírito Santo? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o que há de vir, né? O Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus está dizendo o seguinte: vocês deverão ficar aqui em Jerusalém para receber esse poder, e esse poder vai proporcionar a vocês pregar o meu evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Então aqui frisa o capítulo 1 de Atos, aonde era uma orientação de Jesus para a sua igreja: fiquem aqui. Quantas pessoas tinham nesse momento que Jesus está orientando eles? Alguém sabe? Não, pouco mais. 500 irmãos. A Bíblia fala que eram 500 irmãos que estavam vendo isso tudo acontecer. Porém, se passaram alguns dias, e de 500 irmãos tornou-se 120. Agora, quantos dias se passou desde a ressurreição de Jesus até a descida de Pentecostes? 50 dias. Como é que a gente sabe disso? Por quê? Porque se tudo o que o Evangelho proporciona é uma simbologia, ou melhor, é a imagem real daquilo que era simbólico. Jesus morreu em qual festa? Páscoa. Quantos dias depois da Páscoa é a festa de Pentecostes? Pente vem de penta, 50. Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa. Ou seja, em Jesus a Páscoa se cumpriu, não se cumpriu? Agora, 50 dias depois, teria que se cumprir o Pentecostes. O que era o Pentecostes? Vamos lá para Atos, capítulo 2. O que o Eder falou sobre os 120 irmãos está em Atos 1:15. Eram quase 120 pessoas, tá bom? Que estavam reunidas. Vamos lá, Jesus então morreu na Páscoa, ressuscitou o terceiro dia, ficou 40 dias ensinando a respeito do reino, e no 40º dia ele sobe. 40 dias, por que 40 dias? Representa um ciclo. O número 40 quer dizer mudança de ciclo. Por isso que Moisés ficou 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos no deserto, porque o número 40 quer dizer mudança de ciclo. Jesus ficou por 40 dias ensinando, até que um ciclo virou. E aí depois desses 40 dias, quantos dias eles ficaram orando? 10 dias. 10 dias juntos, dentro daquilo que chama em grego uporon, que é uma parte superior de uma casa. Eles estavam reunidos naquele lugar, orando por 10 dias. Agora você imagina 120 pessoas, 10 dias, dormindo junto, comendo junto e orando junto. Pergunta, só um pouquinho, pergunta que pega o microfone. Até ser revestido do Espírito Santo, eles eram 500. Isso. E daí, quando que foi que eles ficaram só em 120? Depois, quando começou o período dos 10 dias. Então, depois da Tipo Páscoa. assim, Jesus estava aqui, tá a multidão junto. Aí Jesus falou, tchau, fiquem vocês aqui. 380 deram no pé. Isso, na verdade, já começa a balizar, inclusive, aqueles que de fato deveriam receber o poder do Espírito Santo, porque não é para todo mundo, é para aqueles que têm que permanecer. Está entendendo? Agora, por que 120 irmãos? São coisinhas assim de se perguntar, né? A gente tem que ter o seguinte, está sendo, para vocês, o nivelamento está ampliando a visão de vocês com relação às coisas da Bíblia ou não está?
Tá, né? Eu tenho percebido isso. Tenho percebido assim um desejo de leitura. Agora eu quero que vocês sempre façam perguntas básicas. Por que isso? Por que 40 dias? Por que 120 irmãos? Por que Jesus se ausentou e não foi com eles até aquele dia? O que é o Pentecostes? Lembra quando é que Moisés recebeu as tábuas no Monte Sinai? Quando? A Bíblia fala que eles saíram do Egito. E depois de 40 dias eles chegaram ao pé do Monte Sinai. E Moisés sobe o monte. E Moisés está lá em cima. Ou seja, 50 dias depois que eles saíram da Páscoa que comemoraram no Egito, Moisés estava lá em cima no cume do monte, quando Deus falou: te entrego as tábuas, Moisés. Certo? Ou seja, 50 dias depois que eles saíram do Egito, Deus entregou as tábuas para Moisés. Agora, Jeremias 31, do 31 ao 33, fala assim, ó: eis que vem dias em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, quando os tirei do Egito, porque eles invalidaram a minha promessa, mas colocarei as minhas leis nos seus corações, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31 fala isso. Agora, 50 dias depois da Páscoa, eles estão reunidos, e o Espírito Santo vem, e sela dentro deles a lei, refazendo a mesma conduta do êxodo do Egito. Quando o povo saiu do Egito, 50 dias depois recebeu uma tábua de pedra. Quando o povo saiu do Egito, teoricamente do mundo, 50 dias depois, receberam o Espírito Santo em suas vidas. Atos 2, capítulo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Essa palavra reunidos é a palavra homotumadon. Repita comigo, homotumadon. Vamos lá, homotumadon é estar vinculado em um mesmo propósito. A gente pode estar agora aqui, ó, e não estar reunidos. A gente pode estar junto, mas não estar reunido. Pode ver lá que fala assim, ó, olha só, Atos 2, 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. Olha só, então agora eles recebem a lei no seu interior, que é o que o Espírito Santo faz. Eles receberam essa lei no seu interior e passaram a proclamar em várias línguas. E aqui há uma vertente de que essas línguas aqui não são aquelas línguas estranhas que Paulo fala em 1 Coríntios, mas são línguas grega, hebraica, porque ele fala lá na frente assim, como pois ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, pardos, medos, elamitas, os quais habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Olha que interessante. Por que que o Senhor fez e permitiu que isso acontecesse? Porque havia uma promessa. Qual que é a promessa? Qual que é? Que o evangelho fosse pregado até os confins.
Então tudo coopera, eu falei ontem aqui, tudo coopera. Até mesmo o dom de línguas precisava cooperar para com que as pessoas recebessem o evangelho lá em Cirene, lá na Panfilha, lá no Egito, lá na Líbia. Entenderam? Estamos aonde? Pode passar aí, Flávio. Então, Atos 2, o Espírito Santo é derramado 50 dias depois da morte de Yeshua. E Atos 2,14, então, Pedro se levanta como um líder da igreja, aonde ele se levanta como líder da igreja e traz um discurso protestante que converte somente 3.000 almas. Só um pouquinho, vou pegar o microfone lá. Quando for perguntar, você erga a mão, daí a gente bota o microfone ali. E na tua opinião, Tiago, ali seria as línguas de outras nações ou seriam línguas estranhas? Nesse momento seriam línguas de outras nações. Até porque não tem nem como refutar que não seriam línguas de outras nações, porque ele mesmo fala que cada um ouvia na sua própria língua. Então não tem como falar Ramanamanaya Show e você está ouvindo o quê? Ramanamanaya Show. Mas existe uma língua, sim, que são línguas estranhas mesmo, da qual o Espírito também concede. E depois lá na frente a gente vai ver Paulo falando, ainda que falasse a língua dos anjos, né? É uma metáfora, né? Em 1 Coríntios capítulo 13, mas tem outros textos que apoiam sobre o dom de línguas, né? Que é glossolalia chamado, que é uma língua da qual os homens não entendem. Paulo fala onde o homem que ora em línguas a si mesmo se edifica, a sua mente fica infrutífera. Está entendendo? Ninguém entende o que fala, porque em mistérios fala a Deus. Entendeu? Então não é uma língua da qual você entende, nem alguém entende. Por isso que ele fala que eu gostaria que todos profetizassem e não ficassem falando somente em línguas. Então imagina quando a gente começa num culto aqui, todo mundo e o cara que é incrédulo, ele olha para o lado e a Bíblia fala que ele não entende, e isso não edifica ele. Ele até acha um mistério aquilo ali, mas não edifica ele. Aí de repente alguém levanta no meio e começa a profetizar, porque é isso que o Senhor diz para ti, e isso vai edificar a igreja como um todo. Entendeu? Então tem dois momentos: a glossolalia como língua estranha, e também o dom de línguas. Até eu falei ontem aqui, que quando eu preguei na Bolívia, por 15 dias eu preguei em espanhol. Literalmente em espanhol. Inclusive eu preguei em espanhol e uma menina traduzia do espanhol para o quechua, que é uma língua indígena boliviana. Que era um culto daí que estava acontecendo, uma overzão, tu via aquelas indianas vindo assim, cara, um absurdo, tomados no espírito, meu, parecia que vinha embriagada assim, eu nunca tinha visto a cena igual aquilo lá. Ela saiu do banco como se fosse embriagada assim, ó, e vinham para o altar, e caiu no altar, e eu pregando espanhol, e a menina do lado traduzindo para quechua, e a minha esposa assim, ó, apavorado com o que estava acontecendo. Deus precisava pegar essa comunidade, né? Então vamos lá. O discurso. Calma aí, vamos pro microfone. Só para, antes de você avançar, a curiosidade ali dos 120 homens. Ah, tá. Tá bom. Hã? Então, o número 12, ele representa... o número 12 representa um governo. Quando ficam 120 irmãos, há um entendimento de que o Senhor estava exercendo um governo agora, exatamente sobre as 12, da mesma forma que as 12 tribos receberam, está entendendo? Lá no Monte Sinai, as tábuas da lei, agora esses 120 irmãos representando então as 12 tribos, pelos líderes que são os 12 apóstolos. Entendeu? Tipo, cada apóstolo como um líder de uma tribo, e juntamente com ele 10 homens, né? Seriam isso aí. Porque haviam também uma ordem de governo, nós vamos ver mais pra frente, aonde quando lá em Atos eles falam sobre os diáconos, eles copiam o modelo de Êxodo. A eleição dos diáconos não é uma coisa nova para a igreja, é um modelo de Êxodo. Êxodo capítulo 18, depois lá na frente a gente vai ver aqui, Êxodo 18 fala assim, ó. Jetro chama o seu genro Moisés e fala assim: Moisés, tu não vai conseguir, levanta capitães de 1000, capitães de 100, de 50 e capitães de 10, aos quais
constituamos aos quais eles podem resolver os problemas, e aquele que não conseguir resolver chega até ti. Então lá em Atos dos Apóstolos eles fazem o quê? Cara, nós não vamos conseguir resolver, então vamos levantar igualzinho Moisés levantou lá atrás, vamos levantar aqui homens que possam resolver esse problema. Pegou essa aí? Vamos lá, Atos 2, 37 até o 47, folha sua Bíblia ali. Pedro libera aquele discurso e as primeiras conversões começam a acontecer. Então vamos parar para pensar comigo o seguinte: 120 irmãos era a igreja. Imagina hoje 120 pessoas aqui. E de repente levanta-se um Pedro aqui cheio do Espírito Santo e prega, e 3.000 pessoas estão nessa hora agora, se convertem e torna-se a igreja da Rede Metanoia com 3.120 pessoas. Aonde colocaremos 3.120 pessoas? Deus proverá um cordeiro. Amém, amém, já estão construindo em algum lugar, eu creio aí. Está entendendo? A igreja, ela literalmente, ela tem uma expansão violenta, de 120 irmãos para 3.120, se fosse da nossa geração, eu ia dizer, não, isso é inchaço, inchaço é enfermidade, enfermidade não é de Deus. A igreja inchou, né? Vamos lá, mas é que existe hoje uma contracultura, a gente quer crescer, mas quando se fala em crescimento, a gente freia o pé, porque a gente foi tão lesado a nossa alma com relação a crescimento, que quando se fala em crescimento, a gente remete ao quê? As dores que tivemos no passado, pelos falsos evangelhos que ouvimos, e pelas formas, inclusive se tu for ver, a palavra estratégia, é a palavra, se eu não estou enganado, que é a mesma, me fugiu da memória agora, é tipo método. A palavra método, ela tem um outro sentido que não é uma estratégia, mas é uma forma de maldade. Então, nesse momento as primeiras conversões vêm e toma-se um pensamento coletivo sobre o povo. 3 coisas acontecem: didaquê, koinonia e diaconia. Vamos lá em grego comigo. Didaquê, koinonia e diaconia. Didaquê o quê? Ensino. Koinonia, comunhão. E diaconia, serviço. Então, quando as primeiras conversões acontecem, 3 coisas vêm para a igreja: ensino, comunhão e serviço. Se isso não tiver na igreja, ensino, comunhão e serviço, algo está meio capenga, é um tripé. Olha, ó, como é que está aquela câmera? É um tripé. Ensino, comunhão e serviço. Isso eram as bases que sustentavam a igreja no primeiro século. Pode passar de Flávio. A gente vai então para Atos capítulo 3, do verso 1 até Atos capítulo 4, verso 36, aonde, o que acontece agora? Pensa comigo, os caras estão cheios do Espírito Santo. Lembra que eu falei aqui, no show do Davi Silva? Eu não me empolgo com o mover que aconteceu aqui, eu me empolgo com o que vai acontecer na segunda. Cadê os homens e as mulheres que estavam cheios do Espírito aqui? Será que a gente potencializou isso lá fora e saiu orando por enfermos, impondo as mãos, anunciando o Evangelho, ou a gente reteve o tesouro e escondeu dentro de nós? Está entendendo? A igreja precisa despertar para isso. Eles receberam o Espírito Santo, eles não ficaram em casa, era para ficar no mesmo lugar até receber. Quando recebeu, vai cumprir o propósito: pregar o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Se não faz isso, quebra um princípio. Qual o princípio? Do chamamento de Deus e a ordenança da grande comissão. Então, Atos 3, há uma grande movimentação em Jerusalém, onde os caras percebem, meu Deus, eram só 120, piazada, literalmente, porque eles eram muito jovens, reunidos numa casa. Possivelmente João não tinha ainda 20 anos. João, o cara que escreveu Revelação, Apocalipse, talvez não tivesse 20 anos ainda.
Está entendendo? Muitos jovens. E aí aqueles jovens atraindo uma multidão enorme de pessoas, 3.000 pessoas seguindo aqueles caras. Atos 3, capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a 9ª. Quando eles chegam lá na frente do templo, o que eles encontram? Qual que é o ápice aqui de Atos 3? O coxo, o paralítico na porta formosa, né? Um cara que já estava há quantos anos ali? Trazido desde o ventre da sua mãe, o qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas. Ele não diz o tempo que está ali, ele só fala que está desde o ventre. E o que acontece? Pedro e João, cheios do Espírito Santo, falam o que para aquele paralítico? Olha para nós. Ele não fala olha para Jesus, eles falam olha para nós. Você imagina alguém tão cheio do Espírito Santo, ao ponto de se topar com o enfermo e dizer o seguinte: não olha para Jesus, Kelvin, olha para mim agora. Olha lá, capítulo 3, verso 4. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. Quando ele olhou para Pedro e João, ele falou assim: cara, nós não temos nada, mas aquilo que a gente tem, que é uma contrafrase, a gente te dá, levanta e anda, em nome de Jesus. Está entendendo o que é o poder do Espírito Santo? Por isso que o livro de Atos ele foi chamado durante um bom tempo de Atos do Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo, nós não conseguiremos fazer nada. A igreja só cresceu quando eles estavam fazendo duas coisas: orando e pregando. Orando, eram cheios do Espírito Santo, e pregando, era a proclamação do Evangelho pelo poder do Espírito Santo. É assim que a igreja cresce até hoje, meu irmão. Essa é a única forma, é a maior estratégia do Evangelho, é orar para ser cheio, e por ser cheio, pregar aquilo que já está dentro. Aí, quando aquele homem é tomado e é curado, ele entra dentro do templo, adorando ao Senhor. Quando ele entra dentro do templo adorando ao Senhor, há uma revolta e uma movimentação em Jerusalém, dizendo: cara, esses caras curaram aquele paralítico da porta do templo. Então, eles vão perguntar o que está acontecendo, e Pedro libera uma palavra, da qual eu quero que você frise aí, Atos 3:15. Em Atos 3, então, quando Pedro fala, Deus ressuscitou Jesus, ele mexeu no vespeiro. Por quê? Atos 4:1. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Pedro falou que Jesus ressuscitou. Então ele arrumou uma confusão. Não foi nem por ter levantado o cara da porta, foi por ter pregado que Jesus ressuscitou. Se pregou que ressuscitou, tu está contra nós, porque nós não cremos na ressurreição. Se tu está contra nós vamos ter que te prender. Então, Atos capítulo 4, a Bíblia fala, versículo 7, e pondo-os no meio perguntaram: como e que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro falou, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, maravilhavam-se e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E o versículo 17, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçando para que não falassem mais em nome algum, nesse nome algum, chamando-os, disseram que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Olha só,
Os caras disseram o seguinte: olha, vocês vão ter que fechar a boca de vocês. Agora, frisem Atos 4:20. Olha o que diz ali: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vocês não podem mais pregar dentro dessa empresa. Eu já ouvi isso. Eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Mas aí tu vai perder o teu trabalho. Infelizmente, querido, eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Ponto, assim. O que acontece? Então, nesse momento há uma perseguição velada sobre a igreja. E esses homens, então, estão apavorados com relação àquilo que começou a acontecer. Atos 4:29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. De novo, só que agora não são mais 120 irmãos, agora a igreja inteira é cheia do Espírito Santo. Porque o que acontece? Tu imagina o seguinte: nós estamos aqui, somos cheios do Espírito Santo, começamos a pregar, todo mundo se levantou contra. A gente se acuou de novo. Pá, cara, e agora você está fazendo certo? Senhor, nos concede ousadia para continuar essa obra. E nessa hora o Espírito Santo vem como uma máquina propulsora para impulsionar a igreja para anunciar o Evangelho. Sempre que eu e você estivermos acuados com relação àquilo que temos que fazer no Evangelho, a direção é: Senhor, dá-nos ousadia para anunciar a Tua palavra, enquanto Tu estendes a mão para curar, para tocar, para fazer sinais e prodígios. Hoje eu recebi uma mensagem, compartilhando no grupo dos departamentos, a mensagem da irmã lá, da prima do Kelvin, aonde tinha uma notícia de que estava com um câncer, e ela falou: eu preciso ir até vocês, e eles oraram por ela, e ela recebeu a notícia agora de que o tumor desapareceu. Dá-nos ousadia, e isso talvez nunca aconteceu em outros momentos, mas provando que uma atitude deles, de deixar se moldar pelo Espírito, e receber do Senhor um algo a mais, dá-nos ousadia, para enquanto prego, tu estendes a mão para curar, para mostrar que tu és o Senhor. E essa mensagem tu pode espalhar para aqueles grupos, das quais não creem no movimento do Espírito Santo, para dizer: está aqui, ó, ele continua fazendo sinais até hoje, prodígios até hoje, pelas mãos de homens cheios e mulheres cheias do Espírito Santo. Essa é a igreja de Jesus atuante, meu irmão. Amém? Vamos para Atos 5, do verso 1 ao verso 42, acontece algo teoricamente sinistro aqui. O que acontece em Atos 5? Alguém já ouviu falar da morte de Ananias e Safira? Por que Ananias e Safira foram mortos? O que acontece? É isso aí. Eles, teoricamente, tentaram se promover com uma oferta. Atos capítulo 4, olha o que diz ali. Atos capítulo 4, verso 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E aqui está um segredo, meu irmão. Quer saber por que a igreja de Jesus crescia em poder? Porque quem mexia no dinheiro estava com as mãos livres, porque o dinheiro estava debaixo dos seus pés. Está aqui, ó. Eles depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, não nas mãos. Durante 10 anos eu trouxe dinheiro na mão do apóstolo. E aí tu não via o poder.
Tu via só o crescimento, mas sem poder. Aqui o segredo da igreja é que a igreja recebia o dinheiro, os apóstolos, mas o dinheiro ficava no chão. Isso não é um ato de jogar no chão mesmo, mas é quando fala aos pés dos apóstolos, você diz assim, ó, vocês andam sobre os recursos, não carregam eles. Nas suas mãos há poder. Por isso que Jesus fala sobre servir a Mamon, porque tem homens que nas suas mãos tem o quê? Dinheiro. E por ter dinheiro, não consegue operar sinais e maravilhas, porque ou você tem a tua mão cheia de poder, ou tu tem a tua mão cheia de dinheiro. A igreja de Jesus era muito atuante no poder, porque eles não tinham nem ouro nem prata. Agora eu te pergunto, eles não tinham ouro e prata? Tinham ouro e prata, mas o ouro e a prata não tinha eles. Quando eles percebem que o dinheiro está atrapalhando eles, eles levantam homens para administrar. Você está entendendo? Aí o que acontece? Todo mundo que entendia o Evangelho, largava tudo por causa do Evangelho. E isso, de verdade, a gente tem visto hoje acontecer em muitos lugares. Homens que largam tudo. Mas espera aí, tem como eu deixar minha casa? Não, não precisa deixar sua casa. Não precisa deixar sua casa, continue nela. Mas só tire ela do seu coração. Não precisa vir aqui trazer o seu carro aqui no altar. Só tire o carro do coração. Está entendendo? Deixa nas suas mãos só o poder de Deus. Só o poder de Deus. Aí o que acontece? Um cara chamado Barnabé, versículo 36, então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é o filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Olha só, quando Barnabé faz isso, há uns ciúmes, como quem diz o seguinte, cara, isso foi muito bom, todo mundo viu o que Barnabé fez, vou fazer também. Então Ananias e Safira fizeram o mesmo. Olha o que fala lá, 5:1, mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve a parte do preço. Olha a mão. Sabendo também sua mulher, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Sabe o que Ananias e Safira estão tentando fazer? Se promover com uma oferta. Já fui tentado nessa área. Porque há 3 anos atrás, para quem não sabe, nós tínhamos envelopes que tinham nome. E nós precisaremos voltar a fazer isso por causa de uma questão de contador, burocrática. Infelizmente, não vai ter o nome no envelope, mas vai ter um cartãozinho que tu vai ter que colocar lá o nome. Porque o contador já perguntou, de onde vem o recurso? De oferta anônima, de quem? Porque alguém pode ter roubado o dinheiro ali na esquina de um banco, vindo aqui e jogado o dinheiro aqui. E a igreja não sabe receber o dinheiro e vai ter que declarar lá no imposto de renda, né? Porque a gente faz declaração, só não paga o imposto, né? Porque a igreja não paga imposto. Está entendendo? Então o contador já pediu isso aí. Mas, o cara fez o quê? Deu um dízimo e me ligou. Pastor, tu viu que eu dei um dízimo esse mês? Falei, não vi, irmão, porque não sou eu que mexo com dinheiro na igreja. Estou com as mãos livres. Aprendi o princípio lá em Atos, não preciso reproduzir o erro depois. Aí ele falou assim, tá, mas tu confia quem mexe com dinheiro? Eu falei, se eu não confiasse, não estariam mexendo. Aí ele disse assim, mas então pergunta lá, pastor, porque o valor foi meio alto, pergunta só para nós ter certeza. Eu falei, tá bom, se isso acalma o teu coração, eu vou perguntar. Aí eu perguntei, o irmão falou, ó, o valor foi meio alto ainda, né, na verdade, tudo certo. O valor foi R$2.950. Aí eu falei, olha, irmão, o valor foi esse? Ele falou, foi, pastor, o que o senhor achou? Daí eu falei, peraí, eu não entendi. A tua colocação é sobre o que eu achei do valor ou o que eu achei da resposta que eles me deram? Aí ele falou,
do valor, né, que bênção que Deus está abençoando, o senhor podia vir aqui orar na minha empresa? Eu falei, irmão, tu já sabe que eu não tenho por cultura ficar orando na empresa de ninguém, né? Se eu posso orar por você, Deus pode dar sabedoria, você administra a tua empresa conforme Deus tem te dado, mas eu posso orar sim na tua empresa, não é um problema. Mas é por causa do dízimo? Aí ele falou, que daí Deus abençoa mais e tal. Eu falei, cara, então assim, você deve estar confundindo as coisas, eu não tenho um coração corrompido, e de verdade assim, eu não é esse meu feitio, entendeu? Eu já fui orar e oro, várias empresas, mas não é do meu feitio. Daí, tá bom. No outro mês, eu falei pro Edson, tira todos os nomes do envelope, vamos trocar os envelopes, vamos fazer um envelope sem nome, e eu quero ver se o irmão vai dizimar de novo. No outro mês, o irmão não dizimou. Ou não entrou nenhum real na empresa dele. Sabe por quê? Porque tem gente que só é fiel enquanto o seu nome aparece no hall de membros. Os apóstolos entenderam isso com Ananias e Safira e deram uma primeira lição na igreja. Atos 5. Disse então Pedro, por que encheu Satanás o teu coração? Atos 5:3. Para que mentisse ao Espírito Santo e retivete parte do preço da sua herdade. E diante de todo mundo, Ananias e Safira morrem. E isso, o que acontece? Olha o que fala lá, capítulo 5, verso 13. Verso 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unânimes de novo, homotumadon, no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Olha que forte isso. Olha o capítulo 5, verso 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que ouviram isso. Às vezes, Deus precisa dar uma ceifadinha na igreja, para mostrar que Ele continua sendo o Senhor dela. Amém? Isso aqui foi no tempo da graça, tá bom? Para os calvinistas que vão assistir, foi no tempo da graça. O Espírito Santo já havia sido derramado, Jesus já tinha morrido, ressuscitado. A lei estava no coração deles e Pedro disse, tchau para ti. Porque a graça sem a lei é uma desgraça, meu irmão. O que acontece então? Eu fico pensando numa igreja que era 120, passa a 3.120 e começa a se tornar poderosa financeiramente. Olha o que fala, versículo 17, levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, eram da seita dos saduceus e encheram-se de inveja. Lançaram mão dos apóstolos e o puseram na prisão pública. E esta já é a segunda vez que Pedro e João já estão indo de novo para as mãos dos sacerdotes. Recém começou a igreja, meu irmão, aqui. Estamos recém começando os primeiros probleminhas administrativos. No começo da igreja, o problema administrativo se resolvia matando. Está com problema, irmão? Morra, capaz, não. Aí o que acontece? Os caras querem prender eles e começam a dizer, não, eles vão ter que ser presos. E um velho chamado Gamaliel, um grande rabino, se levanta e fala o seguinte, do capítulo 5, verso 34 até o verso 39, ele libera uma palavra que contentou todo o coração do sinédrio. Do 34 ao 39 fala assim, mas levantando-se no meio do conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. E disse, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer esses homens. Porque antes destes levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. E este ajuntou um número de 400 homens, o qual foi morto,
e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. 37. Depois desse levantou Judas o Galileu nos dias do alistamento e levou muito povo após si, mas também esse morreu e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Agora digo-vos, dai mão desses homens e deixai-o, porque se esse conselho ou esta obra é de homens, vai acabar. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça vocês serem achados combatendo contra Deus. Capítulo 5, verso 40. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, açoitaram e mandaram que não falassem em nome de Jesus, deixaram ir. Agora, 41. E retiraram-se, pois, da presença do conselho, alegrando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus. Aqui no capítulo 5, a gente vê a alegria de uma igreja estar sofrendo por amor a Cristo e dizer o seguinte: eu continuo sofrendo por amor dele, e isso me é colocado como de fato um benefício, não agora, mas no mundo vindouro. E aí então, Gamaliel, sabe quem foi Gamaliel? Gamaliel foi o cara que ensinou Paulo. Haviam duas escolas na época de Jesus, a escola de Shammai e a escola de Gamaliel. Essas duas escolas eram escolas totalmente diversas nas suas opiniões doutrinárias. A escola de Shammai era uma escola muito rígida, e a escola de Gamaliel é uma escola um pouco mais, de certa forma, flexível com relação à conduta da lei, não flexibilizando a lei, mas tentando fazer com que a lei se tornasse mais amor. Uma vez um discípulo chegou para Shammai e falou assim: Shammai, tem como tu me explicar a lei toda? Shammai virou para ele e falou assim: ó, nem que tu passasse a vida inteira do meu lado, eu ia conseguir te explicar. O discípulo saiu frustrado, foi para a escola de Gamaliel, chegou na escola de Gamaliel e falou: Gamaliel, tu consegue me explicar a lei toda? Gamaliel falou para ele: sim, consigo, fica num pé só. O cara se apavorou: ué, o outro falou que nem a vida toda, fica num pé só. Aí o discípulo ficou no pé só e falou: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e o próximo como a ti mesmo, e o resto é o resto. Você deve ter ouvido isso em algum outro momento da sua história. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Muitas coisas que Jesus falou eram ditas nas escolas rabínicas, e não foi um mistério que ele falou, era algo comum do ouvido do povo ouvir. Ama o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Não foi uma novidade e nem uma nova invenção de Jesus. Era apenas uma conduta rabínica de ensinar sobre toda a lei em duas palavras: a Deus e ao próximo. A gente vai para o capítulo 6 agora, e do capítulo 6 ao capítulo 8, a gente tem então duas coisas que acontecem: a instituição dos diáconos e o primeiro mártir da história. Lembra que a igreja tinha 3 pilares: didaquê, koinonia e diaconia. Didaquê, ensino; koinonia, comunhão; e diaconia, serviço. Então o que acontece? A igreja cresce, o dinheiro também. Quantos aqui acreditam que o ministério de Jesus era um ministério pobre? Jesus era pobre? Alguém tem essa visão ainda? Quem acha que Jesus era o pobrezinho Galileu de Nazaré, que uma casinha de sapê, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar ali? Alguém? Não? Por que não? Porque Jesus tinha tesoureiro. Só pode ter tesoureiro quem tem dinheiro, né? Convida para casa, os caras falam: Senhor, não tem onde comprar comida, mas tem aqui quem tem, André, né? Então tire da sua cabeça que o ministério de Jesus não tinha recurso. A Bíblia fala em Lucas que as mulheres sustentavam o ministério de Jesus com as suas fazendas.
com as suas riquezas. Então, tinha dinheiro. Por isso que Jesus botou medo, porque o cara vinha com dinheiro, com seguidor, com fama e com poder, derrubaria Herodes rapidinho. Você tem que entender a história política por detrás. Entendeu? Atos 6, então, acontece uma coisa, que é o crescimento da igreja, e junto com o crescimento acontece o quê? O aumento dos problemas. Jesus, a maioria dos grandes empresários falam que quando era uma fabriqueta de fundo de quintal, não tinha problema, mas quando cresceu, tem 40 funcionários para pagar, imposto não sei do que, e não sei do que, e não sei o que, justiça, ação trabalhista, não sei o que, e perde a cabeça. Agora tu imagina a igreja. Eram 120 irmãos numa casa. Era aqui, gente, uma cozinha, 2 banheiros, vamos pensar assim, os colchões aqui, e todo mundo com alegria. Quando a rede Metanoia estava na garagem da minha casa, nós servimos em 20 pessoas ali, a gente acabava o culto e comia ali em casa. Agora acaba o culto, vai um para a pastelaria, vai um para casa não sei de onde, vai o outro para outra casa, vai o outro ficar com fome, vai o outro não sei o que, está entendendo? Aumentou a quantidade de pessoas. Quando éramos em 20 pessoas aqui na garagem da minha casa, o meu WhatsApp eu tinha que ficar olhando para ver se chamava. Agora eu tenho que de vez em quando não olhar pela quantidade de coisas que tem que responder, não é? Porque se aumentaram os problemas, agora tu imagina 3.000. Vamos chegar em nome de Jesus, eu creio, porque eu não consigo ver uma igreja que está inserida numa sociedade e não consegue ganhar a sociedade, nós vamos chegar. É só toda a igreja que entender o propósito. Se cada um de nós ganhar uma alma para Cristo, e um culto depois nós estamos em 300, se cada um ganhar mais uma, estamos em 600, e a matemática funciona. Não tem como errar. É muito rápida a multiplicação. Então o que acontece? Há 2 grupos que estão lá. Os gregos e os hebreus, os judeus. Aí começa aquela história, as viúvas dos judeus estão sendo favorecidas, e as viúvas dos gregos não, dos helenistas. Aí começa uma reclamação e vem para os apóstolos e fala, elas não estão comendo menos frango do que as outras ali. Aí os apóstolos enchem a paciência com isso. Atos capítulo 6, fala assim, verso 3. Verso 2, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Olha só, essa palavra servir é a palavra diaconia, amém? O que acontece? Há 2 tipos de serviço, o serviço da palavra e o serviço das mesas. São 2 formas de serviço, da palavra e das mesas. Aí os apóstolos falaram o seguinte, não tem como nós deixar de servir vocês ensinando, para ficar indo fazer visita de cesta básica, de auxílio à maternidade, auxílio paternidade, não dá. Vocês vão ter que escolher, entre vocês, homens de boa reputação que façam isso. Eles é que vão ter que fazer isso aí. Nós vamos permanecer servindo vocês com a palavra. O Fábio Tristão falou uma frase aqui que eu amei ela. Não porque ele foi muito pontual, mas também porque acontece isso. Que certa vez passa um jovem na igreja e vê o pastor sentado estudando a Bíblia. E ele fala, ei pastor, está de folga hoje, hein? No outro dia ele passa de novo, vê o pastor orando. Ei pastor, está de folga hoje, hein? No terceiro dia ele passa, vê o pastor lendo a Bíblia de novo. Mas pastor, vida boa, hein? Só lendo a Bíblia, hein? Está de folga. No 4º dia ele passa de novo, mas ei, pastor, não trabalha, rapaz, só de folga, lendo a Bíblia. No 5º dia ele vê o pastor varrendo a igreja, arrumando o canteiro na frente da igreja e fala, pastor, hein, resolveu trabalhar, agora sim, hein. Aí o pastor vira para ele, não querido, agora eu estou de folga. E isso eu já ouvi. Me dá medo pensar que mesmo tendo a minha função, ainda como militar, eu consegui ouvir gente no caráter medíocre de dizer que estava
de Varde, estudando a Bíblia. Eu já ouvi isso, não foi nenhuma nem duas, cara. Se nós quisermos ser bem servidos, e digo-se de passagem, essa casa aqui está muito bem servida de homens que liberam palavras, das quais eu nem compartilhei, mas tem gente de fora daqui, gente de fora, gente de outros estados que está vindo buscar o alimento que a gente tem, e às vezes a gente acredita que isso não é bom, tá bom? Então assim, a gente precisa dar valor, dá valor que tem aqui. Meu quadro de professores aqui é muito bom. As aulas, a minha esposa estava na faculdade de teologia, essa aula que vocês tiveram do Antigo Testamento, ela tá, e do Novo, ela está num livro da faculdade de teologia aqui da Uninter, que você pode pagar R$236 ou R$198, se você tiver um desconto, para fazer a mesma aula, o mesmo material, o mesmo ensino, que você está fazendo por R$20. Está entendendo? A gente tem disponibilizado um material que daqui a alguns dias, e assim, eu gostaria que daqui a alguns dias viessem pessoas de fora e vou dizer, mano, assim, a gente para poder fazer esse curso aí, ele tem um custo. Para fazer o curso de teologia que hoje a gente faz de graça, vai ter um custo. Eu quero falar, pastor, mas de graça recebeu, de graça dá. E eu ouvi essa semana, há 2 semanas atrás, de graça tu recebeu, de graça dá. Eu falo, não, mano, faz 13 anos que eu invisto na minha vida. A minha último investimento em livros foi R$680 em livros. Para você é de graça? Para mim não. São 13 anos que eu não parei os meus estudos. São 13 anos que eu paguei minha faculdade, pago a faculdade da minha esposa, o Mateus Davi paga a faculdade dele e outros tantos pagam suas faculdades, e não é de graça. Nós estamos dando de graça porque é um amor à casa que a gente tem, mas nós não vamos dar muito em breve. Escreva o que eu estou falando. As pessoas vão vir buscar o conhecimento que tem nessa casa, e isso é digno. Amém? Vocês estão hoje recebendo um manjar. Atos 6, então, eles falam, vocês chamem 7 homens. Eu quero que você vá comigo em Êxodo 18. Êxodo 18. Nós estamos recém em Atos 7. Jesus amado. Vai até o 28. Depois eu vou dar uma corrida para frente. Essa vai ser uma aula, pelo menos 2 aulas, né? Êxodo 18, verso 21. Dá para abrir aquela porta no fundo lá, deixar ela circular no ar aí, né? Ah, tá, mas daí fecha a grade. Fecha a grade. Diz assim, ó, 21. E tu dentre o teu povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, de 100, de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo tempo. E seja que todo negócio grave tragam a ti, mas o negócio pequeno eles julgam. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga e eles levarão contigo. Volte comigo, Atos 6. Olha que interessante. Os apóstolos pegaram o mesmo conselho de Moisés. E deixa eu te perguntar, será que Jesus também pegou o mesmo conselho de Moisés ou não? Hã? Pegou ou não pegou? É claro, meu irmão. Quantas vezes os caras chegam para os apóstolos e falam assim, e aí, vamos expulsar o demônio dessa mulher? E os apóstolos tentam, quando eles não conseguem, eles falam o quê? Nós tentamos, não conseguimos, agora tenta tu. Precisamos também tirar a mentalidade de que é só o pastor da igreja que resolve o problema. Às vezes é bom pegar os líderes, tem líder de departamento, tem líder de grande rede, tem o pastor Adilson, que é um pastor auxiliar nosso. Você pode recorrer a esses homens, são homens de liderança, homens de governo, homens cheios do Espírito Santo, que podem também tratar disso. Amém? Atos 6, eles escolheram então 7 homens, entre esses homens, um cara, está lá no verso 5, Estevão, o primeiro mártir da história. Por que Estevão foi o mártir? 6:8, Estevão, cheio do Espírito Santo de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Isso já quebra uma outra doutrina de que diácono da igreja é aquele ser humano incapaz intelectualmente de ministrar nada, que fica na porta no estacionamento e que só varre a igreja.
Não é isso. Os diáconos da igreja de Jesus eram homens cheios do Espírito Santo e que operavam sinais e maravilhas tão poderosos quanto os apóstolos. Ao ponto de que o primeiro mártir da história não foi um apóstolo, foi um diácono, Estevão. Está entendendo isso? Porque a gente pensa que os diáconos, e muitas vezes eu vi isso, não sabe fazer nada, então ele é diácono, fica na porta. Tadinho dessa mentalidade. Meu irmão, tem homens que estão cheios do Espírito Santo, que se botar a mão na porta mesmo, cai endemoniado lá, ó. Não é? Esses são os diáconos, e agora às 10 horas eu tenho uma reunião com os diáconos daqui da igreja, primeiro grupo de diáconos, estamos formando eles, glória a Deus. Então veja bem, não eram homens qualquer, eram homens cheios do Espírito Santo. No capítulo Atos 7, Estevão vem e a maior pregação, gravem isso, a maior pregação do Novo Testamento com relação ao Antigo é feito pela boca de Estevão. E eu te garanto que ele não fez esboço bíblico nenhum, ele foi falando aquilo que já estava cravado no coração dele, ao ponto dos caras ficarem indignados com ele, e disseram, vão matar esse cara. E o que aconteceu? Atos 7, verso 59, apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute esse pecado, e tendo dito isso, adormeceu. Nesse momento, Saulo aparece, consentindo na morte de Estevão, um jovem que não era parte do sinédrio como atuante, mas ele era um moço, a Bíblia fala aqui que ele era um moço, jovenzinho. Paulo consentindo na morte de Estevão, a partir desse momento de Atos 8, verso 3, Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres até a prisão. Aqui se estoura uma grande perseguição. Eu vou parar, tá bom? Mas por que estourou uma grande perseguição? Por que estourou uma grande perseguição? Porque a igreja foi cheia do Espírito Santo, e ela deveria ir para onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Até Atos capítulo 8, verso 3, eles estavam só onde? Em Jerusalém. O Senhor pensou, não, vocês não entenderam o propósito? Então toma perseguição. Quando tomou perseguição, eles fizeram o quê? Saíram fugido. Um para cada canto. Só ficou em Jerusalém quem? Os apóstolos. E nessa perseguição é que o evangelho se prolifera. Atos capítulo 8, verso 3, foi a plantação da igreja de Jesus em Jerusalém. Atos 8 estoura uma perseguição implacável contra a igreja, coordenada por Saulo. Deus mudou o nome de Saulo ou não mudou? Quem acha que Deus mudou? Ergue a mão. Quem acha que Deus mudou? Mudou o nome de Saulo para Paulo. Não? Por que não? Pega o microfone. Ergue a mão, o microfone está com quem? Ali, ó. Microfone. Tá, foi. Eu não sei bem certo se era em Roma ou em outro lugar, que um lugar falava Paulo e outro era Saulo. Tipo, como se um nome aqui no Brasil fosse João e na Argentina falassem Juan. É o mesmo nome, só que a pronúncia é diferente nos lugares. Muito bom, exatamente isso. Paulo é o nome romano de Paulus. Paulo é um cara de pai romano, de mãe judia, da qual ele estudou e viveu em Tarso. Tarso era uma grande metrópole do ensino, só perdia para Alexandria,
e Éfeso, na época do Antigo Oriente. Então Paulo estudou nessa metrópole, e possivelmente depois ele foi enviado para Jerusalém para estudar a lei judaica aos pés de Gamaliel. Então Paulus é o nome romano de Saulo, que é o nome hebraico, judeu. Entre a família de Paulo, eles falavam Saulo, o Saulo. O que é o nome Saulo? Em hebraico é o nome Shaul, ou Saul. É o mesmo nome Saul, do rei Saul, é o nome Saulo. O romano é Paulus. Tá bom? Então Deus não mudou o nome dele, Cristo não mudou o nome dele quando teve aquele encontro. E outra, Paulo caiu do cavalo ou não caiu do cavalo? Não fala que ele caiu de um cavalo, fala que ele caiu com o rosto em terra. Não diz que ele caiu de um cavalo. Fala, Paulo, caindo com o rosto em terra, perguntou: Senhor, quem és? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Possivelmente, Paulo tenha nascido na mesma época de Jesus, tenha praticamente a mesma idade de Cristo, só não há uma informação concreta, exceto em 2 Coríntios, no capítulo 5, se não estou equivocado, no verso, se não estou equivocado, 16, fala assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Essa é uma grande hipótese, de que Paulo tenha conhecido Cristo, não diretamente, mas de uma forma muito direta, tipo, porque lá é Jesus, estão falando por aí que é o Messias, está entendendo? E Paulo em Corinto escreveu: ainda que tenhamos conhecido segundo a carne, não conhecemos mais assim. Entendeu? Então há uma grande hipótese de Paulo ter conhecido Cristo. Não tem como afirmar 100%, porque em nenhum momento algum fala da carta de Atos que ele conheceu diretamente a Cristo. Mas quando ele fala, eu sou Jesus a quem tu persegues, Paulo sabia quem era Cristo. Está entendendo? É uma outra. Então, Atos, capítulo 8, verso 4, até Atos 12, verso 25, nós empreitamos a missão da igreja para a expansão do seu reino. Precisava de duas coisas para expandir o reino: pessoas e recursos. Isso tudo mergulhado no Espírito Santo, que você vai ver essa palavra de Atos 1 a Atos 28, a palavra Espírito Santo, orando ao Espírito Santo, pelas mãos, o Espírito Santo lhes falava, o Espírito Santo e o Espírito Santo. A igreja moderna quer arrancar o Espírito Santo, mas ele não vai sair enquanto Jesus não voltar, e nós queremos o Espírito Santo, amém? E tudo que a gente faz é o Espírito Santo, me direciona, me locomove, me orienta, fala comigo, me instrui acerca de tudo, amém? Atos 8, 4 até o 40, fala de Filipe em Samaria e a conversão do etíope. Lembra dessa história? Filipe vai para Samaria. Eles estavam onde? Em Jerusalém. Vem uma perseguição, Atos 8:3. Eles vão para onde? Ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria. Os diáconos fazem o quê? Um deles, Filipe, vai para onde? Para Samaria. Enquanto está pregando, ele se topa, Atos 8:5. Fala assim: e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unânimes prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Mais um diácono que fazia sinais. Pois que os espíritos imundos, olha os sinais, saíam, muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Atos 8:14, os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Quem pode enviar alguém? A igreja. A igreja tem poder para enviar.
Está entendendo? Então eles enviam para lá Pedro e João, que chegam lá, Atos 8:17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Esse Simão era um comprador, naquela época achava que podia ter o Espírito Santo por dinheiro, né? Então ele ofereceu dinheiro para os apóstolos falaram, olha, o teu dinheiro seja para a tua perdição, nós não te daremos o Espírito Santo. Ele não se dá o Espírito Santo por dinheiro, ele se dá pela imposição de mãos, de homens que têm o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele precisa ser, a manifestação dele acontece quando se impõe as mãos. Você recebe o Evangelho de Cristo e há um pacote chamado Espírito Santo, que vem junto com o Evangelho, mas é como se a imposição de mãos houvesse uma legitimação, para dizer agora vai e atua nesse Espírito. Fora isso, pode atuar? Claro que pode, mas em todo momento os apóstolos faziam uma associação do batismo com o Espírito Santo pela imposição de mãos. Isso não tem como negar, nós vamos ver várias vezes aqui. Atos 8:26 fala que Filipe então é levado, está lá, pelo Senhor, né, pelo Espírito Santo, é levado para pregar para um cara eunuco, um etíope, possivelmente da Etiópia, e possivelmente o primeiro missionário da Etiópia. Filipe entra na carruagem do cara, prega o evangelho para ele a partir de Isaías 53, esse cara se converte e entende o evangelho, e versículo 37 de Atos 8 fala assim, é lícito de se crer de todo o teu coração, e respondendo disse, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, e eles saíram dali, e eles batizaram, e o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Olha só que interessante, né? Alguém já ouviu falar sobre a Cesareia de Filipe? E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Depois ficou chamado de Cesareia de Filipe, porque possivelmente Filipe botou uma casa em Cesareia, e começou a pregar o evangelho em Cesareia, e a cidade inteira de Cesareia recebeu o evangelho e se converteu a Jesus. Lá na frente a gente vai ver Paulo descendo e ficando na casa de Filipe. Que massa, né? O cara vai para lá, recebe a palavra. Vamos lá. Atos 9, nós vamos até Atos 12, né? A missão da igreja para a expansão. Atos 9, então a gente tem a conversão de Paulo, a ressurreição de Tabita, e Paulo no Atos 9:3 vai perseguir, torna-se perseguido pela igreja. Sabiam disso? Ó, o microfone lá. Tiago, ali no verso 35 do 8, fala, então Filipe tomou a palavra e começando por esta escritura, anunciou-lhe Jesus. Sim. O que está se referindo por esta escritura? Pelo versículo 32 ele fala, e o lugar da escritura que lia era esse, foi levado como ovelha para o matadouro, Isaías. como está mudo, tal, Isaías 53, entendeu? O eunuco, eles não tinham o Novo Testamento. Uma coisa que a gente tem que ter bem claro, toda vez que no Novo Testamento fala a palavra escritura, está se referindo ao Antigo Testamento. Eles não pregavam o Novo, eles pregavam as pregações do Velho Testamento, que é a escritura, e eles anunciavam a Cristo por essa escritura, porque toda a escritura, de Gênesis a Malaquias, se refere a Jesus. E lá quando Jesus fala ao caminho de Emaús, ele fala a Moisés, as leis e os profetas. Só o Antigo Testamento. Jesus mostrou que ele era o Messias pela lei, pelos profetas, está entendendo? E pelos salmos ele fala também. Então, veja bem, então é normal, a gente hoje a igreja de Jesus, ela tem pregado muito sobre Paulo, e pouco sobre as profecias a respeito de Jesus, porque tudo aponta para Jesus. Ontem foi pregado aqui, foi pregado literalmente, Judá apontando para Jesus, Tamar para a igreja, e uma junção entre anel de selá, manto
profético e um cajado pastoral, aquilo que Jesus carrega. Amém? Atos 9, então, de Atos 9 até Atos 9:30, fala a respeito de Paulo e da conversão. Olha que interessante, Atos 9:22, Paulo foi para pregar, para perseguir a igreja, e Atos 9:22, e Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Os caras começaram a dizer, não, peraí, esse cara que veio perseguir nós, como é que ele prega sobre Jesus? Está entendendo? E aí Paulo confundiu os caras, mostrando pela escritura quem era Cristo. Paulo era um grande sábio, né, meu? O que acontece? Qual que é o tempo que acontece ali, ó? Paulo, então, os caras vendo que Paulo ia ser morto, ele vai, é levado por Barnabé até os apóstolos em Jerusalém, porque ele estava em Damasco. Em Jerusalém, os apóstolos orientam sobre Jesus, aonde ele sai dali e possivelmente Gálatas afirma, em Gálatas 1, verso 17 e 18, que Paulo tenha ficado na Arábia por possivelmente 3 anos, aonde seria um tempo de reclusão de Paulo para entender o evangelho de Jesus de verdade, aonde Barnabé estaria doutrinando Paulo. Então Paulo retorna para Jerusalém depois de 3 anos. Lá em Jerusalém, então, eles afirmam, de fato, Paulo está convertido. E aí, então, Barnabé orienta Paulo que vá para onde? Sua cidade natal, Tarso. Aonde possivelmente Paulo tenha ficado por 10 anos em Tarso. E é um tempo de isolamento de Paulo, onde ele não aparece na igreja de Atos. Veja bem, tem gente que se converte ontem e já quer ter um ministério totalmente atuante. Paulo teve 3 anos aprendendo. Depois de ter aprendido, o líder dele falou o seguinte: volta para a tua cidade, fica lá, na hora certa nós vamos te chamar. 10 anos se passam. 10 anos se passam. Quando Barnabé fala, vamos chamar de volta Paulo? Isso já prova já a fé e o caráter de um cristão. Tem homem, nós não desconsideramos homens que se converteram ontem, mas Paulo fala, não coloque um neófito na frente de uma igreja ou de um trabalho, porque o neófito vai se ensoberbecer, ele vai achar que ele é o cara e vai cair na tentação do diabo. Prova a fé dele, prova a fé dele. Mano, tu é o cara mesmo, tu prega, fica sentado aqui então, prega para ti. 3 anos aí no mínimo. Pô, metade dos grandes pregadores não iam querer aceitar o desafio. Eu não, está barrando a obra da minha vida. Imagina se Paulo tivesse pensado, não, tem gente que pensa isso. Como que o pastor não vai deixar eu pregar? Eu tenho uma chamada para pregador. Dá o martelo aí, pastor Adilson, um pacotinho de prego. 1 ano pregando prego nessa madeira aqui, ó. Tira eles, prega de volta. Tira eles, prega de volta. Daí, né? A gente tem que entender, sabe, meus irmãos, a igreja ela precisava ser balizada por homens que entendiam quem era Cristo, de verdade. Nós temos hoje um evangelho varzeado por aí, porque qualquer um que abre as escrituras e sabe ler um pouquinho, já prega. Não, é que Deus mandou, não, mano. Deus mandou você pregar, Jesus mandou você pregar depois de você conhecer quem Ele é, conhecer quem é o seu reino, entender as escrituras e então anunciar o evangelho. A última coisa que Jesus falou, Mateus 28, 19, não foi a primeira, foi a última, ide pregar o evangelho. Os irmãos chegam hoje e já querem sair pregando, só um pouquinho, é a última coisa. Primeiro, conheça quem Ele é, firme a sua fé, depois sai pregar o evangelho. Amém? Então vamos lá, Atos 10. Cornélio, um centurião da corte italiana, um gentil, piedoso a Deus, que orava a Deus, teve uma visão. Pedro orava a Deus, teve outra visão, e Deus falou para Pedro, vai lá e prega para Cornélio. O que acontece? Pedro pega para Cornélio, Cornélio na cidade de Cesareia, se converte, e eles são batizados no Espírito Santo, e batizados no Espírito Santo, há um movimento em Jerusalém dizendo como que esses caras foram batizados no Espírito Santo. E esse movimento todo fez com que Pedro pudesse defender a atuação, dizendo assim, ó,
Olha o que diz lá, Atos 10, 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, tem pessoas que batem naquela música, que caia teu espírito, né? Ah, pastor, eu acho que caiu o espírito não é de Deus, porque quem caiu foi o diabo. Então, leia na sua versão aí, Atos 10, 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Que caia teu espírito, porque se vem de cima para baixo, ele tem que ser derramado, e quando se derrama, cai. Nunca vi derramar sem cair, né? Tem gente que espiritualiza algo que não tem nada a ver, né? Então vai lá, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios, porque ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então vamos lá, meu Deus, já são 9h30, cara, nós nem começamos as missões de Paulo. Não, semana que vem não estou aí, né, meu? Semana que vem, na outra também não estou, depois aí... Hã? A pastora? Tu falou? Não, essa aula aí tem que ter... tem 18 capítulos pela frente, então. Vamos parar aqui então na expansão da igreja, só vamos falar sobre Cornélio, porque depois aqui, Atos 11, ainda fala sobre o batismo de Cornélio, e Atos 12, que é até o 25 aqui, Atos 12, o que acontece, a igreja cresceu a tal ponto, que Herodes então se levanta contra o primeiro apóstolo, e digo para vocês, o único apóstolo martirizado que aparece aqui nas escrituras, é Tiago. Tiago é martirizado, o irmão de João, aonde ele é decapitado pela espada de Herodes. Herodes percebe que isso agrada a comunidade dos judeus e faz o quê? Manda pegar Pedro também. Pedro é preso na prisão. O anjo vai lá, liberta Pedro da prisão e tinha uma igreja na casa de Maria, mãe de João. Quem? O João Marcos. João Marcos. Quem é essa Maria, mãe de Jesus? Não, possivelmente uma mulher rica, que tinha condição de sustentar o ministério da igreja, e ela tinha um grupo de homens e mulheres que oravam na sua casa, inclusive o seu filho João Marcos, e eles estão orando lá dentro, e Pedro é liberto da prisão. Sendo liberto da prisão, ele chega na porta dessa casa, bate na porta, e uma menina chamada Rode, uma empregada, e isso demonstra que ela tinha dinheiro, porque só quem tinha empregada é quem tinha dinheiro. Não é diferente hoje também, né? Enfim. E aí o que acontece? Rode olha e diz assim, é Pedro. Ela volta e fala, gente, é Pedro. E o pessoal fala o quê? Não, é o anjo de Pedro. Está aqui, ó. Versículo 15, 12, 15. E disseram, está fora de si, porque eles sabiam que Pedro estava preso por Herodes. Mas ela afirmava que assim era, e diziam, é o seu anjo. Porque naquela época, isso é cultural, e os rabinos dizem que cada homem que nasce com um anjo. Os espíritas hoje falam que é o anjo da guarda. Isso é uma cultura rabínica, judaica, e atuante na igreja do primeiro século. Não era Pedro para eles, era o anjo de Pedro. Alguém capaz de, o mensageiro, porque a palavra anjo é a palavra melahim, enviado mensageiro, alguém que vinha da parte de Deus para enviar uma mensagem para a igreja e dizer, igreja, está acontecendo isso com Pedro, orem. Tu vai ver hoje em Hebreus, fala o quê? Ele faz que os seus anjos sejam ministros de fogo, labaredas de fogo. Microfone. Sim, porque é o seguinte, porque na verdade o que acontece, como a igreja estava sendo perseguida, poderia não ser, como Paulo fazia o que? A mesma coisa, Paulo batia nas portas, tem gente de Cristo orando, abre aí, pega todo mundo. Então o que eles fizeram? Abriram uma possível portinhola que tinha nas portas, ela olhou e disse, meu Deus gente, é Pedro. Os caras falam, tu está louco, pode ser que não seja, pode ser o anjo de Pedro, então é o anjo dele aí fora. Aí ele fala, não, é Pedro. E Pedro entra
e anuncia isso que Deus fez, essa maravilha de tirar ele da prisão. Está entendendo? Só um pouquinho, para concluir. Herodes, então, já está velho, e Herodes pega as escrituras e prega as escrituras em Atos 12. Olha só, 21. E num dia designado, vestindo-se Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. Olha só. Nesse momento Herodes fez o quê? Verdade, porque ele era um rei. E naquela época os reis eram chamados de Deus, né? No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Na época da graça, calvinistas. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém. Lembra que eu falei que Paulo havia ficado um tempo segregado? Eles agora, Barnabé traz para Jerusalém eles atuam lá, levando também consigo quem? A João, que tinha por sobrenome Marcos. Amém? E aqui começa então a primeira caravana missionária, das quais não sei quando é que a gente pode acabar. Beleza?